Contabilidade na TV, mídia eletrônica oficial da 23ª Convecom. Realização CRC São Paulo. Apoio educacional SCI Sistemas Contábeis. Conheça o ambiente contábil único e organize sua empresa. Senac São Paulo. Pós-graduação na área de finanças e contabilidade é no Senac. Serasa Experian. A gente trabalha para você crescer. A Feira de Negócios foi movimentada durante o primeiro dia da 23ª Convenção dos Profissionais da Contabilidade do Estado de São Paulo. E à noite, auditório lotado para a cerimônia de abertura do evento. Professor Hilário Franco, que homenageia a dedicação e a colaboração de profissionais contábeis para o bem comum de toda a classe, foi entregue ao professor doutor José Carlos Marion. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pelas incontáveis dádivas que tem recebido. Certamente, uma das grandes dádivas que eu chamo de bênçãos é ele ter me conduzido na profissão contábil. Digo isso porque, desde pequeno, eu oro o Pai Nosso. E a primeira metade da oração que Jesus nos ensinou termina dizendo: seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Emocionado e enfático, o presidente do CRC São Paulo, Luiz Fernando Nóbrega, abriu a 23ª Convecom, falando sobre a valorização da profissão contábil. A gente está tendo muitos movimentos em São Paulo com relação à insatisfação da população com o governo federal. Os contadores têm alguma insatisfação também que deve ser reclamada? Com certeza. Desde a situação da nossa imagem, que muitas vezes ela tem alguma repercussão negativa e infundada. Teríamos muita humildade se fosse verdade algumas afirmações, mas não são. Até questões de ordem tributária, fiscais, que realmente sobrecarregam o profissional, onde ele trabalha muito mais para o governo do que para aquele cliente, agregando valor. Então, acho que nós temos sim que nos unir, soltar a nossa voz com relação a situações que a gente vê aí erradas e parar de gritar tanto pelo terceiros. A gente fala demais e reivindica para outros. Vamos começar a falar da profissão e reivindicar em favor da profissão. O presidente do Conselho Federal de Contabilidade enfatizou o ano da contabilidade no Brasil, que em setembro irá ganhar força com um choque de mídia. Tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo nos leva a projetar a contabilidade como uma das ciências mais demandadas no mundo pelo menos nos próximos 5 a 10 anos. Hoje já é a 4ª profissão mais demandada do mundo. E o ano da contabilidade no Brasil é justamente isso. É a mensagem que levaremos à sociedade através da imprensa, de maneira geral, tanto rádio, jornal, televisão, um verdadeiro choque de mídia, mostrando a importância do trabalho do profissional e da profissão contábil. Após a cerimônia, a palestra magna com Alberto Saraiva levou aos convencionais uma história de empreendedorismo e sucesso. Que o preço do pãozinho não dava lucro. Resolvi então surpreender, praticar um ato de amor aos meus clientes. Coloquei o pãozinho 30% mais barato que o preço da sulapa. O senhor falou muito em oferecer mais e cobrar menos. Isso é contabilmente possível? É possível. Quando a gente fala de cobrar menos, a gente fala de cobrar o menor preço possível.
Não é cobrar abaixo do que você pode, mas sim da possibilidade, né? O que existe, o que está por trás disso é que a grande maioria das pessoas querem cobrar exageradamente, né? Fazem os cálculos, planilha de custo, planilha disso, despesa disso, de aluguel, de luz, de não sei o que, bababá. E aí no fim chega num valor que não sabe ainda o que o cliente paga por aquilo, né? Então acho que mais importante essa é a grande equação das pessoas que querem vencer na vida. Aqueles que conseguirem oferecer mais e cobrar menos, né? Vai ter sucesso em seja qualquer ramo. Pode ser no escritório de contabilidade, no escritório médico, pode ser vendendo sapato, vendendo esfirra, vendendo passagem, pode ser o que for. Essa é a grande equação que mudou a minha vida, né? Oferecer mais e cobrar menos. A palestra show teve produção de esfirras no palco e até dançarinas para ajudar a ilustrar a história. Em entrevista ao Contabilidade na TV, Saraiva falou sobre tributos, burocracia e mobilizações pelo Brasil. O que mais atrapalha, né, são os tributos, porque a carga tributária é uma coisa exageradamente grande e enorme, né? Mas a gente tem que fazer, tem que tirar de outros lugares, né? Então nós pusemos aqui, por exemplo, falamos da verticalização, né? Quando eu produzo um queijo na minha indústria e vendo para a minha loja, então eu estou eliminando os atravessadores, eu estou eliminando uma série de coisas intermediárias aí. Eu estou pagando tributo, mas eu estou ganhando nesse item. Então acho que os tributos é uma coisa que existe e que você tem que procurar a solução em outros itens, né? Ele faz parte apenas de um percentual do teu faturamento, 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, mas você tem outros itens, então acho que tem que ser trabalhado de uma outra forma, usando a filosofia que nós falamos aqui hoje, nesta noite. Você governa também as suas empresas, os seus grupos, e eu gostaria de saber que recado que fica para o governo de um modo geral, porque hoje a gente vê essas manifestações todas, como governar bem o país, que recado que você passa? Acho que governar bem o país é como a gente governa uma empresa, né? É saber o que os nossos clientes querem, né? O que eles desejam, o que eles almejam, o que é bom para eles, né? É lógico que eles têm que pagar a conta, mas acima de tudo eles têm que estar satisfeitos, né? Tem que estar desejo. Então, os governantes, é lógico que nós temos que pagar os tributos, mas é preciso que esses tributos sejam em favor das pessoas, né? Da população. Então, acho que o grande desafio aí é saber o que a população quer e tudo mais. Essas manifestações que houveram, nada mais, elas traduzem a distância que os governos têm da população, né? Quer dizer, a população carente de uma série de coisas, como a parte de saúde, na parte de escola e transporte, e o governo totalmente distanciado. Então, acho que numa empresa e num governo é a mesma coisa, aproximação e amor aos clientes, relacionamento maior, é isso que tem que ser feito. E o teu contador é teu parceiro, ele te ajuda na hora de fazer a tua empresa crescer? Meu contador é o que foi aquilo que eu disse aqui, né? A sala número 1 lá do nosso escritório novo, eu tenho 10 salas, e a sala número 1 foi uma homenagem para o meu contador, né? Ele que organizou, ele que deu os passos. A gente cresce muito às vezes e cresce desordenadamente, então é ele que ordena esse processo, ele que dá a base de sustentação. E acima de tudo, um contador precisa ser amigo do cliente, né? Precisa ser uma pessoa que tenha responsabilidade, mas acima de tudo que tenha a confiança do cliente, né? Então acho que essa aproximação faz com que o contador entenda melhor as necessidades, além dos outros itens de conhecimento, né? Esse país é uma loucura, cada dia sai uma legislação e tudo mais. Mas não é só isso que faz a diferença. Acho que essa aproximação, esse relacionamento mais íntimo, esse entendimento da empresa, né, faz parte. Não é só o visitador ir lá, visita, pega os números e lança e acabou. É preciso que ter coisas diferentes, né? Então hoje, por isso que eu preguei hoje aqui essa história do amor, do relacionamento, da aproximação, dessa importância que é estar mais em contato com o cliente. Tens algum conselho que teu contador te deu que tu lembra de alguma coisa que seja importante? Algum conselho? Bom, eu acho que, na verdade, ele foi talvez o grande mentor
do crescimento, né? Porque a gente cresce, como eu disse, desordenadamente, né? Muitas lojas, muitos negócios, aí abre empresa num lado, abre empresa do outro, e aí faz uma série de coisas. Então acho que o grande conselho do contador foi sempre estar próximo de mim e ir organizando sem que me atrapalhasse no crescimento, porque também o que não pode ser feito é uma organização que atrapalhe o crescimento e que atrapalhe esse desejo que a gente tem de vencer, né? Então por isso que eu falo da aproximação, né? Porque quando há uma aproximação, há um entendimento melhor em que o que a empresa quer e o que o contador deve fazer. Após a palestra, um coquetel de recepção foi realizado junto à Feira de Negócios.